Bom dia a todos. Ontem meditamos em algumas regras que Paulo listou na carta aos Romanos para uma vida cristã saudável. Hoje continuaremos na meditação neste assunto. É tão importante para nosso desenvolvimento espiritual. Aqui neste canal não falamos de religião ou placa de igreja. Aqui nós meditamos na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Graça e paz. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2026. Este é o @canal Meditações Bíblicas. A nossa meditação de hoje está em Romanos 12, versículos 12 a 15. E o título é Egoísmo versus Altruísmo. O texto nos diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhando a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam, e chorai com os que choram. Aleluias, né? Dando prosseguimento à relação de comportamentos listados pelo apóstolo Paulo para uma vida cristã saudável, o versículo 12 nos diz: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseveras na oração. Aqui o apóstolo cita mais 3 atitudes diárias para o cristão. Alegrem-se na esperança. A nossa alegria não pode depender das circunstâncias ou da ausência de problemas. Nossa alegria deve se fundamentar na esperança e na convicção das promessas divinas, que é a vida eterna e a nossa salvação. Segundo, sejam pacientes na tribulação. Paulo exorta a resistirmos calmamente e firmemente quando os sofrimentos e as dificuldades surgirem. Temos que suportar as provações sem desistir ou desesperar. Em terceiro, perseverem na oração. Este é o combustível que mantém a esperança viva e a paciência ativa. A oração constante nos mantém fortes para enfrentarmos os desafios. O versículo 13 diz: compartilhando as necessidades dos santos, sede dados à hospitalidade. O apóstolo nos orienta a praticar o amor fraterno e a generosidade. Compartilhem as necessidades dos santos. Refere-se à ajuda aos irmãos que estiverem passando por dificuldades financeiras, psicológicas ou espirituais. O amor cristão não permite a indiferença com a necessidade alheia. Pratiquem a hospitalidade. Recomenda o amor aos estranhos. Naquela época não havia hotéis para hospedagem, ficando as pessoas na dependência
das moradias locais para dormir, banhar-se e alimentar-se. Este versículo é um chamado para tirar o foco do eu e usar os bens próprios para abençoar a comunidade. O versículo 14, ele diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqui Paulo aperta o cinto. Ele orienta a responder à hostilidade e à perseguição com amor, perdoando e desejando a graça de Deus sobre aquele que nos maltratam. Nada de vingança, ódio ou desejar o mal. O versículo 15 diz: regozijai-vos com os que regozijam e chorai com os que choram. Aqui o texto nos ensina sobre empatia, sobre importar-se com as outras pessoas. Devemos abandonar nosso egoísmo e nos conectar com os sentimentos dos nossos irmãos. Ou seja, se o irmão está alegre por uma vitória, devemos nos alegrar com ele, sem invejar. Se o irmão está triste, devemos ter compaixão e chorar com ele, sem hipocrisia, mas com sinceridade, demonstrando nossa solidariedade. Claro que essa abordagem orienta como deve ser o comportamento daquele que crê em Jesus e se considera um cristão autêntico. Mas, infelizmente, muitos não exercitam este comportamento, pois dá trabalho. Não é fácil nos importarmos com os outros. Já temos os nossos problemas, as nossas lutas, mas Jesus olhou para os problemas, não olhou para os problemas dele, e se ele tivesse agido com egoísmo, ele não teria se entregado para morrer na cruz. A cruz não era dele, a cruz era para nós, mas ele teve compaixão de nós e sofreu por nós. Nos possibilitou a maior bênção que podemos desejar, que é a nossa salvação. Que possamos replicar essa compaixão, que possamos lutar contra o nosso egoísmo e nos preocuparmos com o nosso próximo. Sabemos que não é fácil vencermos o nosso egoísmo, mas temos que lutar. Em Mateus 11:12 diz que o reino de Deus é tomado por força ou à força. Ou seja, a salvação é gratuita, mas a nossa vida cristã nos exige esforço, luta e determinação diária. Glórias a Deus. Que nós possamos compreender essas orientações que Paulo deixou para os cristãos de Roma, porque isso é extremamente importante, isso é de grande importância para a nossa salvação, porque quando nós nos preocupamos com o nosso semelhante, quando nós nos doamos ao nosso semelhante, isso agrada a Deus. Então, que nós possamos, nessa manhã, compreender essas coisas que são essenciais, esses posicionamentos essenciais para a nossa salvação. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã, que nos dê
o discernimento necessário para que possamos lutar pela nossa salvação, lutar para sermos melhores a cada dia, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã. Te louvar, Senhor, porque o Senhor demonstrou altruísmo extremo ao se dar por nós, porque aquela cruz não era para o Senhor. O Senhor não merecia aquela cruz. Aquela cruz era para nós, mas o Senhor, num ato de profunda compaixão, se entregou ali por cada um de nós. A nossa posição era de estar ali crucificado, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado, meu Deus, obrigado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre está nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Quero orar também pelos solitários, aqueles que passaram a vida de aventura em aventura e agora na maturidade estão sozinhos. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor. Encaminha alguém, uma pessoa boa, de bom coração, que queira realmente compromisso para continuar a caminhada com o solitário. Senhor, oramos também pelos moradores de rua, aqueles que em determinado ponto de sua caminhada largaram tudo e se dedicaram a perambular pelas ruas. Dê a direção a eles, meu Deus, para que possam retornar às suas vidas normais, em nome de Jesus. Oro pelos usuários de droga. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Só quem tem um parente próximo sabe como é dura essa vida na dependência das drogas, Senhor. Tenha misericórdia. Liberta essas pessoas em nome de Jesus. Oro também pelos enfermos, aqueles que têm lutado pela vida, contra enfermidades que muitas vezes são incuráveis para a medicina, mas o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Pai, quero orar também pelos deprimidos, por aqueles que se encontram em tristeza profunda. Alegra os corações, meu Pai, em nome de Jesus. Oro pelos discipulandos, aqueles que se preparam para o batismo, para compromisso com o Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo a cada dia para que possam permanecer nesse propósito. Oro pela saúde da irmã Ivone, pelo seu neto Vitor Lucas, pela saúde da irmã Andréia, pelo seu filho e sua família. Abençoa-os em nome de Jesus. Pela saúde da irmã Ieda, pelos seus filhos Rafael e Júnior. Cura o pé da tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Oro pela Tânia, pela família e parentes, pela restauração do casamento da Kelly, pela cura da depressão da Eliane, a cura do câncer no Gabriel, Senhor, em nome de Jesus. A cura da irmã Terezinha, pedido da irmã Aparecida. Oro pela dona Alzira e seus filhos, o Wander, o Valdirley e o Varley. Oro pela dona Carmen e toda a sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, dê paz ali naquele lugar, Senhor, naquele lote. Dê harmonia, Senhor, dê temor do Senhor aos corações, para que possam conviver com tranquilidade ali, Senhor. Oro pela cura dos rins da irmã Sueli, esposa do nosso irmão Edmilson Jardim. Oro pela cura da irmã Elizabeth Pereira e sua família, em nome de Jesus. Oro pela cura do coração e do rim da irmã Marta, Senhor. Tenha misericórdia da tua serva. Oro pela cura da irmã Elizabeth e sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa tua serva, abençoa sua casa, seus familiares, em nome de Jesus. Oro pela cura do fêmur da dona Eulália Rabelo Costa, mãe do Carlinhos. Ó Deus, em nome de Jesus,
Restaura, Senhor, aqueles ossos, aquele osso. Dê a ela a cura, Senhor, principalmente na dor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Oro pela cura do Carlos Roberto Rosa Santos, pedido da Rafaela. Pela cura do Celso Luiz, pai da Ingrid, Senhor. Tenha misericórdia, dê a cura. Restaura a saúde dele. E pela restauração do casamento do Marcos, Senhor. Pela sua esposa, pela sua filha, e por ele também, que o Senhor esteja abençoando. Oro também por aqueles que não mandaram nenhuma mensagem, mas que precisam de uma libertação, precisam de uma porta de emprego, precisam do agir do Senhor na vida deles. Abençoa-os em nome de Jesus. Senhor, quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu esse vídeo, sentiu que Deus falou com você, compartilhe, inscreva-se no nosso canal no YouTube, passe a nos seguir no Instagram e deixe lá o seu comentário, o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.